Só não vou passar olhando porque eu não ganhei minha folhinha ainda. E aquela eu já anotei atrás da minha apostila. Eu anotei uma tarefa atrás da minha apostila, embora eu não tivesse, eu acho, todo mundo ainda presente. Parece que tá mais cheio agora. A turma é impressão, não é só uma impressão mesmo, né? Ah, tá certo, mas que... Só um aluno não ia dar essa diferença toda. Estou viajando mesmo, é verdade. Galera, então eu não vou passar olhando hoje, excepcionalmente, mas eu vou passar em todas as outras vezes, em função de eu não estar com a minha a folhinha para fazer essas anotações. De qualquer maneira, vamos começar a correção tarefa, que era física. Página 3 e 5. Show de bola. Com licença, meu querido. Página 3. Ah, meu Deus, vetores. É ali mesmo, assimilação. Então vamos lá, exercício 0101. Lembrando também que eu nem sempre vou poder fazer toda a correção de tarefa em sala de aula. Eventualmente, algumas tarefas eu vou ter que corrigir na parte da tarde, que senão não tem como terminar o curso, né, com 4 aulas por ano. Sendo que a maioria dos cursos tem 5 aulas por ano, né? Essa quinta aula a gente tem que usar à tarde, não tem jeito. Marque verdadeiro ou falso para as afirmativas verdadeiras. Letra A. 2 vetores possuem a mesma direção e o mesmo módulo, logo estes vetores são iguais. Por que é falso? Exatamente, pode ter o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, e aí são vetores diferentes. 2 vetores possuem a mesma direção e sentido, logo são iguais. Os módulos podem ser diferentes. 2 vetores podem ter a mesma direção, mesmo sentido, módulos diferentes e, portanto, são diferentes. 2 vetores possuem a mesma direção, logo são paralelos. Direção é a linha imaginária onde o vetor está. Se os 2 vetores têm a mesma direção, eles estão então sobre linhas, né, que são paralelas. É isso aí mesmo. Ter a mesma direção, nesse caso, é ser paralelo. 2 retas paralelas, cada uma delas tem um vetor, então eles são vetores paralelos, mesmo que tenham sentidos opostos. Concordo, verdadeiro. É correta a indicação? Fala, querido. Pode ser em cima da outra. 2 vetores. Boa colocação, cara. E aí, retas que estão uma em cima da outra, são retas paralelas, são retas coincidentes, né? Aqui eu posso ter a reta A e a reta B juntas, né? Uma em cima da outra. Deixa eu pegar uma outra cor. E nesse caso, a gente diz que são retas paralelas? Não, né? A gente tem que dizer que nesse caso são retas coincidentes. É verdade. 2 vetores possuem a mesma direção, logo são paralelos. E agora, cara, vetores coincidentes, eles podem ser chamados paralelos? Qual é a definição de paralelo? Paralelo é que mantém a mesma distância um do outro, não é isso? A distância é sempre 0. Eu acho que a gente pode continuar mantendo que é paralelo. Eu acho que a gente pode dizer que é paralelo. Tá? De qualquer maneira, eu fiquei confuso. Eu vou dar uma pensada mais com calma nessa aqui. Gostei da tua colocação, garoto. Muito bom. Letra C. Letra D, aliás. É correta a indicação F tracinho igual a 15 newtons? E aí, pessoal? Aquela indicação ali é correta? Eu falar que o vetor é F igual a 15 newtons. Por que não? Exatamente, se eu boto aquela setinha ali, eu tenho que colocar o vetor do lado, eu tenho que estar falando daquele vetor. Se eu coloco só isso, é só o módulo, é só o valor, e aí essa indicação ficaria errada. Então, se eu quero escrever dessa maneira, tem que ter a seta do lado, indicando que é um vetor do qual eu falo. Então, essa indicação é falsa. E aí, vamos dar uma olhada, na sequência ele deve esclarecer melhor isso. Letra E. É correta a indicação F, a setinha, módulo é igual a 15 newtons. Isso eu posso escrever? Posso, né? Porque apesar de ter a setinha ali em cima, depois com as barrinhas ali do lado, eu estou querendo dizer que eu só estou falando do módulo, do valor, da intensidade. É verdade. Aquela maneira de escrever
pode. Essa outra maneira de escrever não pode pelo fato de não ter o módulo. Legal. Letra F. É correta a indicação F igual a 15 newtons. Essa indicação aí a gente pode usar? Cara, alguns autores, eu vou te confessar que eles não aceitam isso, porque está dizendo que se eu fosse falar de um vetor, né? Se eu fosse falar de um vetor, alguns autores não admitem essa colocação, porque ele fala o seguinte: tem que deixar claro se está falando de um vetor ou não. Mas vamos supor que esse F não seja uma grandeza vetorial, seja uma outra grandeza. Aí eu poderia escrever dessa maneira, né? Embora o newtons ali esteja indicando que é uma força e uma força é uma grandeza vetorial. De qualquer maneira, a gente aceita, né, na maioria das vezes, essa notação sem problema nenhum. Letra G. É correta a indicação F igual a 0? Olha só que interessante essa colocação aqui. F com a setinha em cima é igual a 0 com a setinha em cima. Dá vontade de falar que está errado em função de a gente ter acabado de discutir uma outra que eu acabei de falar que eu não poderia fazer isso, né? Por que eu não poderia fazer isso mesmo? Porque tem que ter o vetor, mas que vetor é esse? O vetor 0, ele existe? Então, só nesse caso eu posso, né? Quando eu for falar de um vetor nulo, eu não preciso dizer que é o módulo. Afinal, né, o vetor 0, ele não tem como representar um vetor que vale 0, né? Como é que eu vou representar esse vetor? Ele não existe, né? Ele vale 0. Eu não posso desenhar uma coisa que vale 0. O tamanho do vetor indica a intensidade. O vetor 0 tem tamanho 0. E olha ali, ó. Se não tivesse aquela bolinha, se não tivesse aquela setinha ali, ó, estaria errado. Isso eu te confesso que eu acho uma sacanagem no vestibular, tu cobrar esse tipo de coisa no vestibular. É meio pegadinha, né? Pegadinha do malandro. Então, pô, isso tá errado. Precisaria do módulo. Porque eu não estou dizendo que é o vetor nulo por inteiro. Porém, se eu fizer isso aqui, ó, como esse vetor não tem tamanho e não pode ser representado por uma seta, não precisaria estar acompanhado da setinha como o outro. Ah, não poderia. Só o 0. E ainda tem que ter a setinha em cima para indicar. Eu estou representando o vetor todo. Não só o módulo dele. Se eu fosse representar só o módulo, teria que ter a barrinha, né? Esse é um tipo de coisa que me deixava extremamente irritado quando eu descobri que existia esse tipo de cobrança no vestibular. E é meio aquela história para o cara não gabaritar, né? Tem que ter essa pegadinha para diminuir a chance de que todos tirem, né, ou muitos tirem uma nota ótima. Para que isso aqui seja válido, ou tu bota a barrinha do lado, ou tu desenha a seta que representa esse vetor. Certo? Naquele caso, por que não precisa ter a barrinha? Porque o vetor 0 não pode ser desenhado. Só por isso. É bem isso aí. Letra G. Foi letra H. É correta a indicação F com a setinha em cima igual a 15 newtons com a setinha em cima também. O problema agora é que esse vetor de 15 newtons ele pode ser desenhado, não pode? Certo? Ele tem que ser representado. Se eu não quiser representá-lo, eu boto o módulo ali. Só desenhar a setinha ali em cima do 15 para dizer que ele é vetorial não é o suficiente para representar a direção e o sentido. Certo? Se tu for colocar só o módulo, tu não precisa colocar a setinha em cima. Se tu for representar o vetor todo, certo? A setinha em cima se faz valer, certo? Então, quero representar só o valor, só o módulo, não bota a setinha em cima do número. Quero representar o vetor todo. Tu pode colocar a setinha em cima, só que se não for 0, tens que desenhar o vetor. Módulo, não precisa desenhar a direção e o sentido. Ah, agora quero desenhar o vetor todo. Cadê o vetor? Tem que estar o vetor ali. Se o vetor não estiver representado, não faz sentido escrever isso. A gente escreve assim quando for desenhar. A gente escreve dessa maneira quando não for desenhar, quando for falar só do módulo. O vetor o 0 é uma exceção em função de não dar para desenhar ele. Certo? Poderíamos chamar de uma exceção nesse caso. 0102.
diz o seguinte: em cada caso desenhe o oposto do vetor apresentado. Na letra A, o cara diz que o vetor A é o seguinte, ó, 3 unidades para a direita. Quem é o vetor menos A? É 3 unidades, só que para a esquerda, menos A. Essa é a resposta que ele pretendia. O vetor B é 2 unidades para cima. Quem seria o vetor menos B? 2 unidades para baixo. É muito simples essas duas. O mais comum de dar problema é no item C. Muitas pessoas acabam invertendo só uma das coordenadas. Se ele disse que o vetor C são 3 quadradinhos por 3 quadradinhos, a diagonal de um quadrado 3 por 3, né? Então o vetor menos C é exatamente o mesmo vetor, mesma direção, mesmo módulo, só que sentido oposto. Esse aqui é o menos C. Eu acho que merece mais atenção é essa letra C mesmo. Como é que é? Não, tá certo. Não, é que tem gente que faz o seguinte, ó. Tem gente que só inverte a coordenada x, por exemplo. É uma coisa até meio bizarra, cara. Mostra mais uma vez que o ser que nos criou é matemático. É muito comum acontecer esse tipo de inversão. O aluno inverte a coordenada x, mas mantém inverte a y, mas mantém a x. Ou o contrário, faz assim, ó. Inverte a coordenada x e mantém a coordenada y. É muito comum eu ver esse tipo de coisa acontecer. Mas, né, o aluno que já foi treinado adequadamente em vetores não comete esse engano, não. Só estou mostrando que tem que ter um pouco de cuidado nesse caso. Os outros casos são bem simples. Deixa eu incomodar outro amigo aqui. Muito obrigado, amigo. 103. Diz o seguinte: dados os vetores abaixo, represente graficamente o vetor resultante e determine o módulo das somas a seguir solicitadas. Letra A, ele quer o vetor A mais o vetor B. O vetor A é a diagonal de um quadradinho 2 por 2, vetor A. E o vetor B é um vetor horizontal com 3 unidades. Beleza. E ele quer que a gente desenhe o vetor resultante. É isso, né? Aqui estaria o vetor resultante. A mais B. Só que deixa eu ver. Dados os vetores abaixo, represente graficamente o vetor resultante e determine o módulo das somas a seguir solicitadas. Ele quer que a gente ache o módulo desse vetor, certo? Ele não falou o ângulo, né? Só que a gente poderia concluir qual é esse ângulo aqui, esse vetor aqui, né? Ele está 45 graus, certo? Então a gente poderia, com isso, concluir qual é esse ângulo aqui e usar uma das regras que a gente aprendeu para fazer essa conta, né? Uma outra possibilidade seria fazer o seguinte: contar, aplicar um Pitágoras aqui, ó, para ficar bem fácil, ó. É um Pitágoras onde aqui tem 2 unidades, né? E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, que seria a maneira mais prática. Então é isso que ele pretendia quando ele pediu o módulo. Ele queria que nós fizéssemos um Pitágoras ali, por exemplo, para achar o valor de AB. Então o módulo de AB, A mais B, né, ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1, 2, 3, 4, 5 ao quadrado. O módulo desse vetor que a gente quer descobrir vai ficar, então, a raiz quadrada de 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. 4 com 25, 29. Raiz de 29. Pegou pesadinho nessa aí. Essa aí eu quase fui para um outro caminho que seria muito pior. Se eu não tivesse enxergado um Pitágoras bobo ali, ia me complicar. Letra B. A letra B ele quer A mais B mais C. Vetor A, 2 quadradinhos por 2 quadradinhos na diagonal. Vetor B, bundinha na cabecinha, lembra? Bundinha na cabecinha, são 3 quadradinhos o vetor B. E vetor C, mais 2 quadradinhos para cima. Mais 2 quadradinhos para cima. Então aí está, vetor A mais B mais C. Como é que a gente desenha o resultante mesmo? Sai do primeiro e vai até o último, né?
E aí não é mais bundinha com cabecinha. Esse que eu acabo de desenhar é que é o vetor A mais B mais C. Esse é o nosso querido vetor A mais B mais C. E agora, galera, como é que eu acho o módulo dele mesmo? Agora ficou mais fácil, né? Faz a mesma coisa. Imagina um triângulo retângulo, certo? E Pitágoras na cabeça. O módulo do vetor A mais B mais C ao quadrado é igual. Pode falar. 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. O módulo do vetor A mais B mais C fica sendo a raiz quadrada, 5 vezes 5, 25, 4 vezes 4, 16 com 25, muito obrigado, raiz de 41. Esse é o módulo do vetor A mais B mais C. Ótimo, cara, muito legal. Na verdade, quando não tem uma unidade, a gente pode dizer o seguinte, ó, unidades de comprimento pode ser. Ou só unidades mesmo. Em alguns momentos, se fosse área, eles colocam U.A, unidades de área. Se for volume, U.V, unidades de volume. Bem observado, gostei de ver, cara, bem atento. Então, para a gente não ficar estranho ali, né? Vamos colocar U de unidades, já que ele não informou qual era a unidade, nós estamos usando como unidade o quadradinho. Bem isso que o amigo percebeu. Muito obrigado, amigo.